O entrevistado de hoje é conhecido como Baiano, mas o nome completo dele é Eduardo Pacheco Coelho, 58 anos. Baiano, obrigado por aceitar esse convite, para a gente conversar aqui nessa entrevista para o Atento Nisso. Eduardo Pacheco Coelho, 58 anos, natural de Porto Alegre. Por que Baiano? Primeiramente é um prazer estar conversando contigo, conversando pelo programa, Atento News. E essa é uma história que eu conto em todo lugar que eu passo, né, cara? Por que baiano? É porque a minha família, a metade é gaúcha e a metade é baiana. Meu pai nasceu em Salvador e veio morar em Porto Alegre por causa de trabalho, trabalhava na Petrobras. E aí ele foi num jogo meu quando eu era bem novo e ele gritava muito, era muito espalhafatoso, aquele bem jeitão baiano, né, de fazer amizade de todo mundo. E aí o pessoal começou a chamar, o baianinho, o filho do baiano, o baianinho, baiano. E desde daquela época, quando eu acho que eu tinha 12 anos, se tornou baiano. E como começa o futsal, Baiano? Começou na escola, né? Começou na escola, jogando pela equipe Dom Bosco, né? Nós participávamos de campeonato cidadino, campeonato estadual. Aí, logo depois eu fui para outro clube, que era o Teresópolis, lá em Porto Alegre. Fui pro Grêmio jogar o Sub-20, que na época era juvenil. Aí, naquele momento, eu já subi pro adulto, mesmo sendo juvenil, né? E aí eu comecei a gostar cada vez mais, fiquei só no futsal, porque antes eu jogava futsal e futebol de campo, mas houve alguns problemas no campo e eu resolvi ficar só no futsal. E aí minha carreira foi feita toda no Rio Grande do Sul, passei pro Grêmio, o Inter, Perdigão de Marau, Cercesa, Pinheiros, 2 de Carazinho, Uruguaianense, e acabei minha carreira jogando na AGE de Guaporé. Isso só no futsal, ou futsal e futebol? Não, só futsal. Futebol eu joguei no Inter e no Grêmio, né? Eu fui até na época que era júnior, né? Hoje é sub-20, era júnior. Só que aí, quando eu tava com 18 anos, eu ia pra Copa São Paulo de futebol júnior, né? Só que no meio tempo veio um jogador que era irmão de um campeão mundial. E naquela época não se levava 24, 30 jogadores como se leva hoje. Levava 18. E eu era capitão, eu era o lateral direito. E aí começou botarem mais esse jogador, e aí acabou eu ficando de fora da lista. E aí eu fui convidado para o Inter para ir para lá, só que aí o Grêmio, quando descobriu que era o Inter, não me deu a liberação. E aí então, nesse meio tempo eu já jogava futsal no Grêmio, aí continuei jogando futsal no Grêmio, até quando eu subi para a equipe adulta, mesmo no Grêmio, joguei no Inter, e aí, como eu falei, acabei minha carreira na AGE de Guaporé. Você era de qual posição no futebol? No futebol, eu era lateral direito. Eu acabei minha carreira na lateral direita, mas no colégio era meia, aí comecei como meia no Inter, aí fui cortado, voltei pro Dom Bosco, o colégio, aí num gol que eu fiz lá, em pleno Olímpico, na época, os caras do Grêmio me convidaram e eu fui e fiquei no Grêmio por 3 anos. E aí depois, só que eu jogava... no último ano eu jogava campo e jogava futsal. E aí acabei depois ficando só no futsal. Então eu tô falando com uma pessoa que tudo que tem hoje é por conta do esporte, do futsal, do futebol e do futsal. Por conta, assim, até meus estudos foram pagos com o futebol. O colégio me deu bolsa para jogar. Estudei num dos melhores colégios lá de Porto Alegre, lá também por conta de jogar competição. Então, sou grato, assim, a Deus ter me dado esse dom de jogar bola. Lógico que não fui um grande jogador, mas me deu o suficiente para mim começar a minha carreira como jogador e posteriormente como treinador, né? Então, como a gente fala, eu tenho que agradecer muito ao futsal, ao futebol, principalmente a Deus que me deu essa oportunidade. E como começa a carreira de treinador aí, Baiano? Bom, até foi engraçado, porque eu tinha uma escolinha em Guaporé, só que não estava me dando o dinheiro suficiente que eu imaginava para continuar só na escolinha, né? E aí nisso meu cunhado me fez um convite para mim trabalhar na São Luís Nestlé, uma distribuidora da Nestlé, em Porto Alegre.
E aí nesse tempo eu fui, gostei, estava me dando super bem, porque a minha área era no litoral gaúcho, então eu vendia bastante, eu aproveitava a semana inteira que estava na praia, então eu estava gostando muito. Só que infelizmente a empresa queria abrir uma outra área, que era em Cachoeirinha, em Gravataí, que também era uma área muito rica, uma área que dava bastante dinheiro. E aí me usou para mim pedir para o meu cunhado abrir essa outra área, porque era ele que fazia, e eu não achei justo. Não achei justo eu ter que pedir pro meu cunhado para ele abrir uma outra área para mim trabalhar. Aí me colocaram em Viamão e Alvorada, sabe? Eram lugares onde o pessoal não vê muita questão de qualidade, vê muito mais questão de preço. E aí eu comecei a ganhar tão pouco que eu acabei voltando para minha escolinha, porque na minha escolinha estava dando mais do que eu ganhava nessas duas áreas. E aí na minha escolinha eu estava uns 3 meses. Aí o time de São Miguel de Iguaçu, Cavalo Verona, ligou para um ex-diretor meu, que era do Perdigão de Marau, o Nelson, e perguntou se ele conhecia algum treinador novo, alguém que queria começar um projeto, né? E aí o Nelson me ligou e disse, Nelson, vamos ver a questão de valores, tudo, os valores foram bons. Aí eu me mandei lá de Guaporé para São Miguel de Iguaçu, onde comecei a minha carreira como treinador. E aí, Baiano, a questão assim, a gente está falando muito do baiano profissional e o baiano na vida particular. Quem é o baiano na vida particular? O que você gosta de fazer além do futsal, além do esporte? Eu gosto muito de ficar em casa, né? Curto televisão, adoro ver jogos, adoro ver filmes, adoro ver séries. Não sou baladeiro, nunca fui, nunca não tenha ido pra noite, né? A gente sempre vai pra noite, às vezes para descobrir algum novo amor, ou se divertir, alguma coisa assim, mas eu sou um cara caseiro, adoro fazer comida, é um hobby meu, até um sonho. Já falei pro Soares, quando eu voltar, eu quero fazer gastronomia. Mas eu sou um cara assim, sossegado, um cara de família. Agora mais ainda com a minha filha, a Antonella, de 6 anos, que nem eu falo pra ela, é minha vida. Hoje eu faço tudo por ela. Chegou um momento que eu já estava sossegado na vida, já não tinha mais ambição. Mas aí quando ela nasceu, ela me deu toda essa motivação para novamente eu ter ambição, novamente eu conquistar novos espaços, conquistar novas coisas, para dar para ela pelo menos a mesma coisa que eu dava para minha outra filha, né? Que é a Bruna, que já tem 30 anos, mora em Balneário Camboriú, já está feita na vida. Então agora minha meta de vida é fazer a mesma coisa e deixar minha filha Antonella com todas as condições de ter uma vida tão boa quanto a outra está tendo. E obviamente ela vem aos jogos, assistiu o papai ali. O que é pra você? Ela não vem muito, porque ela é muito agitada, cara. Ela não consegue ficar parada. Ela veio, eu acho que em 3 jogos ela veio na final da Prata. Ela fez uma festa comigo aqui, corria pra lá, corria pra cá depois do jogo. Mas assim, ela como eu falei, é minha vida. Depois que ela entrou, mudou completamente meu estilo de ver a vida de novo. Como eu falei, me deu ambições para cada vez ser melhor, me deu motivação para trabalhar mais ainda, porque chegou um momento que eu estava um pouco sossegado. Mas era muito divertido quando ela vem, só que ela não fica parada, né? Ela não tem jeito, ela tem, como a gente fala, não é ligado no 220, ela é ligada no 330. Como eu posso dizer, hoje é minha vida. Ela tá com quantos anos, mãe? 6 anos. 6 anos. A última gota, como a gente fala, né? Aquela deu a espremida e veio ela, né? Foi algo assim que foi planejado e veio com muita alegria para nós. E a esposa, o conceito família, como que você vê a importância da família para a tua carreira, para o esporte como um todo, Baiano? Eu acho que a família é tudo, né? Até é onde dá o suporte, é onde é nossa âncora, onde a gente consegue, nos momentos mais difíceis, ter força. Então, eu vejo a família como 100% de importância dentro da minha carreira. Porque se eu não tenho apoio dos meus familiares, a gente não consegue fazer nada, né? Digamos, hoje imagina minha filha ficar longe de mim, que nem... tô indo para Chopinzinho, né? E ela não queria ir de jeito nenhum, nem ela nem minha esposa,
porque nós temos uma vida boa aqui, nós temos uma vida tranquila. Ela estuda no Aliança, que para mim é o melhor colégio daqui. A minha mulher já tinha uma vida social aqui com as amigas do grupo de mães do colégio. Mas aí um dia ela falou para mim assim: pai, eu não quero ir para Shoppingzinho. Aí eu falei: não, beleza, filha, então vamos fazer assim, vou ficar tu e a tua mãe aqui e o pai vai lá trabalhar. O pai não quer isso, mas se vocês vão ser felizes lá, a gente consegue dar essa divisão. Aí ela falou assim: não, papai, eu não quero ir, mas eu não quero deixar você sozinho, eu quero ir contigo então. Aí fechou, né? E isso, como eu falei, deu mais motivação para ir em Shoppingzinho e fazer um trabalho não melhor, mas muito mais forte, para que a gente possa chegar nos objetivos que lá vai ser traçado, que ainda não foi, mas eu tenho certeza que vai ser em prol de ser muito bem na liga e ser campeão estadual, né? E isso me deu uma motivação ainda maior para ir para Shoppingzinho. A ambição, querer cada vez mais, que aqui a gente quer muito, a gente trabalha muito para chegar aos objetivos, aos títulos, mas infelizmente a gente não tem um investimento alto para a gente bater de frente com essas grandes equipes como Pato, Cascavel, Marreco, Campo Mourão, Umuarama, Esporte Futuro e agora o próprio Acel Shoppingzinho. Bom, agora a gente começa a falar do CAD mesmo, né, Baiano? São 6 anos aqui, em sequência, mais 11 ao todo, contando idas e vindas. Fala um pouco pra gente sobre essa camisa aí que você tá vestindo. Cara, eu vim do Japão em 2008 e tive um encontro com o Liberato. Até pelo Brigadeiro ter me indicado, o Liberato conversou comigo e perguntou qual era o meu interesse em vir para cá. Eu disse: cara, interesse é total. Eu falei para ele, né? Na época eu não conhecia o CAD, né? Eles recém tinham subido, estavam começando um projeto. E aí eu vim para cá, primeira reunião tinha uns 10 diretores, o grupo gestor todo, vários me fazendo perguntas, e aquilo ali me impactou, sabe? Demonstrou que era uma equipe que queria muito, que tinha um projeto bom e uma diretoria atuante. Aí no primeiro ano a gente já fez um bom ano, o segundo a gente teve uma situação muito difícil, que foi o falecimento do Robson, né? E aquilo nos fortaleceu para a gente conquistar o primeiro título aqui, sabe? Eu tinha 4 títulos em São Miguel, mas o primeiro título aqui foi fantástico. Foi algo assim inesperado, né? A gente trabalhou muito para chegar, mas foi inesperado. A gente teve um jogo contra o Cascavel lá que nós perdemos. Aqui nós estávamos tomando uma goleada no segundo jogo, então nós íamos cair fora. Nós conseguimos reverter e no terceiro a gente foi campeão. E aquilo foi uma explosão de emoção, até por como a torcida tinha me recebido, por como a diretoria tinha me dado carinho e condição de trabalhar, e aquilo me motivou demais, né, para continuar o trabalho aqui. Em 2011 a gente foi bem de novo, mas não chegamos ao título. Aí eu acabei saindo por questões que até hoje é mal explicada, mas que fazem parte do nosso esporte. Nem sempre a gente vai permanecer no lugar, sempre tem alguma situação que de repente interfere nisso, e a situação aconteceu naquela época, interferiu e eu acabei saindo, né? Mas aí voltei em 2013 num projeto que já estava em andamento, numa Liga Nacional. A gente conseguiu ir bem na Liga Nacional, foi o primeiro time no seu primeiro ano a classificar para a segunda fase, foi o CAD. E no outro ano eu consegui montar minha equipe, a gente fez um ano maravilhoso, fomos campeão, deixamos uma base pro professor Banana no outro ano também ser campeão, tornando o CAD tricampeão, né, cara? E aquilo para mim foi um momento assim de muita alegria de recuperar o título. A torcida já era uma torcida muito mais atuante do que foi. O dia que nós chegamos aqui na final em 2014, não dava para caminhar aqui, já recebido com aplauso, gritos de incentivo. Então foi algo assim fantástico. A gente viu que a torcida tinha abraçado realmente a gente, abraçado o time, e foi tranquilo. Aí em 2020 eu vim para um projeto onde nós tínhamos que recuperar a credibilidade fora da quadra, porque nós tínhamos muito problema em questões de dinheiro, questão de pagamento, questão de trabalhistas, e recuperar o time, a credibilidade dentro da quadra, né?
Aí começamos um projeto com 16 mil, se eu não me engano, na época. E já fizemos uma boa temporada na Prata, né? Temos jogadores que depois começaram a aparecer em cenário nacional. E aí veio 2021. 2021 nós fizemos um time com 18 mil para jogar uma Prata. Hoje a gente vê os times gastando 50, 60, até 70 mil. Eu soube que teve um time da Prata que gastou esse ano. E nós com 18 mil fizemos um time com vários jogadores novos, um ou outro experiente, e conseguimos a classificação para ouro, né? E aí na ouro a gente conseguiu, através de muita pesquisa, de muitos testes, trazer jogadores de tudo que é lugar do país e conquistamos nosso objetivo, que era permanecer na ouro, né? Também com investimento muito baixo, se não me engano era 24 a 26 mil. E aí em 2023 a gente já fez um bom ano, já conquistou o objetivo, a gente já disputou a playoff. Foi algo assim que já encheu a gente de orgulho pela questão, né, de valores. Aí o ano passado a gente chegou em terceiro com 31.500, ninguém acredita, porque tem times aí que 2 jogadores já davam esse valor. A gente fez uma semifinal muito boa em casa contra o Pato, merecia ganhar, mas a gente não foi competente. Mas chegou lá em Pato, a gente não conseguiu jogar o primeiro tempo, o Pato massacrou a gente, o Pato foi muito superior, venceu aquela partida, mas pô, a gente chegou em terceiro lugar, uma folha baixíssima, né? E esse ano a mesma coisa, né? A gente conseguiu trazer um grupo, montou, buscamos o objetivo que primeiro não era jogar o Torneio da Morte, que quase jogamos, muito mais por erros nossos que méritos do adversário, porque a gente jogou bem com praticamente todos os jogos e a gente acabava não combinando. Então a gente conseguiu a credibilidade dentro da quadra. E fora da quadra era com a diretoria e, lógico, a gente buscando alternativas, né? Usando o nosso nome, mas a diretoria foi fantástica, né? Eu falo até desde o início que era um bando de loucos, né? Pegaram um time com uma dívida enorme. Se sou eu acabo com o time, começo na bronze, faço outra coisa, mas eles não quiseram perder a identidade, não quiseram perder o CNPJ e batalharam, cara, e estão entregando, porque o grupo gestor que começou está saindo agora, está entrando outro grupo gestor, e esse grupo gestor está deixando praticamente zerada essa dívida, sabe? E aí então essa credibilidade que faltava dentro e fora da quadra, que foi o que a gente veio para cá para conquistar esse projeto, para a gente conseguir elevar ainda mais o nome do CAD, que a gente conseguiu. A diretoria fora, fazendo o trabalho, pagando as dívidas, nos dando condição de trabalho, e nós mesmo com pouco investimento, pagando em dia, conseguimos um terceiro lugar, um título da Prata, e principalmente deixando a casa redondinha para o próximo treinador vir aqui e ter a tranquilidade de só trabalhar, porque dentro da quadra, porque eu nesses tempos aí, a gente sabia das dificuldades e ajudou muito a diretoria também fora da quadra, né? A gente é meio pai dos atletas, a gente cuidava um pouco da casa dos atletas, a gente fez compra há muito tempo, hoje ainda faço compra pros domingos, busco pizza para eles comerem no sábado. A gente faz assim, tudo possível para que o CAD chegue sempre no mais alto lugar da competição. Isso não é por causa só do profissionalismo, é porque a gente aprendeu a amar esse clube, a gente aprendeu a conviver aqui dentro de uma maneira muito familiar. Então eu tenho hoje, estou perguntando qual é o sentimento pelo CAD, é de uma segunda família. Querendo, são 11 anos da minha vida que a gente passou aqui dentro, né? E sempre muito bem tratado, sempre muito bem respeitado. A nossa torcida, então, cara, não tem o que falar, porque mesmo nós não representando tão bem, não jogando tão bem, sempre torcendo, sempre vibrando, sempre me dando carinho, sempre me dando respeito. Então eu sou muito grato pela oportunidade de ter começado em Guarapuava e ter crescido aqui dentro também como treinador, porque esses anos de dificuldade me fortaleceram ainda mais ainda como treinador. Baiano, alguns pontos aqui. Você falou que você é um paizão, né, para essa rapaziada toda. A gente tá falando de meninos aí de 20 e poucos anos. Primeiro, como você faz essa seleção? Como você encontra esses meninos em vários lugares do Brasil? Como é a vinda deles para cá? Como é a vida deles aqui?
que muitas pessoas podem imaginar, né? O cara é jogador de futsal, o cara tá nadando em dinheiro agora. Mas não é bem assim como você já bem citou agora. E como que é esse cuidado, abraçar esse menino que ainda não tem tanta experiência, né, de vida, tanta base, e é você quem dá essa força. Técnico na quadra e também fora dela. A gente tem uma obrigação, como treinador, de gerir o grupo da melhor forma possível, né? Para que a gente possa sempre estar tranquilo para quando for entrar dentro da quadra fazer o melhor trabalho possível. Mas eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito aberto. Lógico que para alguns eu sou pai, para outros eu sou padrasto, aquele padrasto ruim, né? Mas faz parte. A gente às vezes tem que ser duro, às vezes a gente tem que ser carinhoso, às vezes a gente tem que passar a mão, mas às vezes a gente tem que dar a palmada. E graças a Deus, todos esses anos, a gente teve uma outra situação que os jogadores não entenderam, né? E que é normal, porque são 18 cabeças diferentes, ainda mais agora com o Sub-20, aumentou para mais 12, 13 cabeças diferentes, né? Cada um com um pensamento, cada um com uma cultura, cada um vindo de um lugar, cada um com uma situação familiar diferente, de vida financeira diferente. Então a gente procura sempre dar todo o apoio para eles poderem fazer o trabalho. A gente leva eles no hospital quando tem necessidade, a gente compra os remédios quando eles estão doentes, a gente procura orientar eles da melhor forma possível no que for necessário para eles. Até vou dar um exemplo, hoje eu tenho o Kelvin, que veio há 3 anos atrás, ele veio fazer um teste aqui. Ele veio fazer um teste dentro de R$700, né? Podendo ficar um mês como podia ficar, como ficou até o final desse ano. Ele é um menino assim que a família é muito carinhosa, tem uma estrutura muito boa familiar, mas financeira não é muito boa. E por isso, quando chegou no segundo ano, que ele começou a ganhar um dinheiro legal, ele não sabia trabalhar com o dinheiro. Tanto que ele voltou para casa com R$280. Imagina, o guri que ganhava um dinheirinho bom, sem ter responsabilidade de alimentação, moradia, luz, água, voltou com R$280. E aí esse ano eu disse, cara, eu vou ter que cuidar de ti mais do que eu já cuidei os outros anos, né? E aí hoje eu até cuido da parte financeira dele, para que ele possa ter um dinheirinho, eu cuido da carreira dele, né? Como de alguns outros atletas, não sou empresário, mas eu ajudo eles, né? E nesse tempo, assim, ele começou já a aprender, então a gente tem conversado com ele. E isso eu faço com todos aqueles que têm necessidade. Eu tenho uma briga grande com alguns jogadores do adulto, que eu consegui bolsa esse ano com o Soares para estudarem. Mas não foi todo mundo, foram só 4 meninos que foram estudar, né? Então, cara, a vida de jogador, ela acaba. Então eu queria que esses jogadores que estão comigo, todos eles tivessem uma profissão quando acabasse. Eu estou conseguindo, que é o Guilherme, né? O goleiro. O Guilherme tem só mais 1 ano de fisioterapia, que é só estágio que ele já se forma. Então, para mim, é muito importante cuidar desses meninos, porque, queira ou não queira, eles estão saindo da casa deles, como eu já falei, vindo de todos os lugares do Brasil, não tem quem olhe por eles, eles se tornam uma família para a gente, então a gente sempre quer dar o melhor para eles, para que eles possam também contribuir para a equipe, né? Como eu consigo trazer esses meninos, como é que eu vejo? Quando é adulto, eu costumo ver muito jogo pela TV. Eu vejo jogo hoje porque hoje tem essa facilidade da internet, né? Então a gente vê jogo de tudo que é lugar, a gente vê de tudo que é estado. De repente um cara me indica um jogador lá, eu vou assistir os 3, 4 jogos dele para ver se ele vai ter condição e capacidade para jogar aqui no CAD. Então foi assim que eu consegui buscar muitos jogadores para a equipe adulta. A equipe sub-20, por não ter essa questão de muitos jogos, é muito mais indicação de pessoas que eu conheço lá do Nordeste, empresários, treinadores. Eu tenho uma rede de amigos lá que sempre me auxiliam quando eu preciso de um jogador ou quando me indica um jogador, né? E nesses 2 anos que nós estamos com o Sub-20, a gente trouxe bastante jogadores do Nordeste, que sempre foi um lugar que forma muitos jogadores, por terem várias competições, por ser muito mais organizado que a nossa Federação Paranaense em termos de competições. Então, lá tem muitos jogadores já de futsal. Aqui nós temos muito jogador de bola ainda, né, que não estão acostumados com a parte tática, a parte de movimentos. Então, complica um pouco aqui, e lá tinha bastante. Então, a gente tem essa rede de amigos que nos indicam. Só que assim, já tivemos alguns problemas de jogadores que chegaram aqui, tiveram saudade,
achavam que o dinheiro não podia ajudar a família, voltaram embora. Acho que dá mais de 10, 12 nesses 2 anos que vieram, não suportaram o estilo de trabalho, não suportaram o frio, não suportaram a saudade e voltaram para casa. Por isso que a gente procura ser um paizão para eles e padrasto para alguns. Por isso que a gente, conversando com você, Baiano, analisa que fazer um time não é só você ter a parte tática ali. Às vezes a gente vem assistir o jogo, né? Acompanha os jogos, pensa assim, só mexer as peças. Tem todo um bastidor envolvido, né? Tem toda a parte ali familiar, a parte humana mesmo, que o treinador tem que cuidar. Então, parabéns, Baiano, por esse momento, e fala agora pra gente sobre o futuro. Te agradeço, né? Mas eu acho que é obrigação mesmo a gente cuidar desses meninos, cuidar do CAD da melhor forma possível. Eu tô saindo, mas ainda tô indo atrás de patrocínio pro CAD. Já continuamos com a parceria com a Guaracá, fui lá conversar com o Soares. O Soares deu a mão para continuar com a fisioterapia, que é importantíssima para nós. Os projetos com a Unicentro vão continuar. A Ictus, que nos dá a bandagem, nos dá todo o material para fisioterapia, vai continuar. E nós estamos atrás de pelo menos mais os 2 patrocinadores para nos ajudar a contratar um pouco mais jogadores de qualidade, né? Não que não tivesse qualidade esse ano, mas é que está tão difícil hoje de contratar, porque qualquer jogador hoje está pedindo 5, 6, 7 mil. É difícil montar time. Então a gente ainda continua ajudando o CAD, vamos ajudar até o final da temporada. Quanto ao futuro, foi a escolha pela Cell Shoppingzinho pelo momento, que são 6 anos no CAD. Queira ou não queira, tive um desgaste muito grande justamente por todas essas coisas que nós fizemos, por ter pouco investimento, mas a cobrança nossa, para nós mesmos, e os jogadores de ser sempre campeão. Então, quando o Shoppingzinho me convidou, falando principalmente dessa questão de uma Liga Nacional, de investimento, eu não pensei 2 vezes. Antes de acertar, fui conversar com o Anderson, né? Expliquei para ele me deu força para mim ir. Conversaram ainda para mim, de repente, persuadir, mas eu já estava decidido justamente por sair, pegar novos ares, novos desafios, buscar novas conquistas. Então isso me motivou a acertar com a Cell. E meu futuro lá é de muito trabalho, de muita cobrança. Não sei se eles lá têm costume de cobrar muito internamente, mas a minha cobrança interna ela é muito grande. Até porque eles vão me dar a condição de fazer um grande trabalho. Eu sei que ainda nós vamos ter algumas dificuldades em termos estruturais, porque estamos entrando pela primeira vez também numa Liga Nacional. Então a gente sabe que ainda a parte estrutural a gente vai ter que ajudar, vamos ter que corrigir algumas coisas, mas a parte de quadra, a parte de jogadores, a parte de comissão, ela já está muito forte. Então nós não vamos ter desculpa, é o primeiro ano, não existe isso. Um time que foi formado, nós temos uma obrigação de estar fazendo uma boa campanha na Liga. É difícil dizer, vamos chegar na Liga, porque a Liga tem um investimento muito alto de algumas equipes, como Joinville, Carlos Barbosa, Magnus e assim por diante. Tem várias equipes que investem bastante. Mas nós temos uma obrigação, sim, de ir muito bem, de classificar no playoff e disputar o título paranaense. Esse é o meu sonho de futuro, é ser campeão de novo. Eu vou ter essa condição, pode ser que eu não seja campeão, mas eu vou trabalhar muito para que isso aconteça nesses 2 anos. E depois, a gente sempre pensa em voltar, né? Quanto tempo o contrato lá? Contrato de 2 anos, né? Contrato de 2 anos. Mas a gente sabe que o esporte de alto rendimento muda a todo momento, né? A minha ideia é ficar 2 a 4 anos lá, depois voltar para cá, porque queira ou não queira, hoje a minha casa é aqui. Sou sócio do clube aqui, já me procuraram para me vender o título, e não foi uma pessoa, foram 3 já. Eu disse para eles que não, que a minha ideia é voltar, vou continuar pagando o clube, porque a gente vai voltar, não sei se vai ser 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, mas a minha ideia é voltar porque eu me sinto muito bem aqui em Guarapuava, sabe? Me sinto muito bem no CAD. Espero ainda ter a oportunidade de trabalhar aqui como treinador, ou de repente como supervisor, dependendo do que a diretoria quiser na época. Mas a minha ideia é voltar para cá assim, de repente criar raiz, como te falei, fazer gastronomia, quem sabe trabalhar num restaurante, abrir um restaurante,
E aí eu vou para minha segunda paixão, né? Que é a gastronomia. Nós vamos ter agora um quadro de receitas no Atento News também. Quem sabe o Baiano, né, futuramente também fazendo um quadro aí com a gente. Será o maior prazer, e é uma coisa assim que me dá prazer, né? Tanto que em casa, comida sou eu que faço, doces é a patroa que faz, né? Então a gente gosta muito de estar na cozinha, né? Então, por isso que eu falo, meu sonho é fazer gastronomia justamente para melhorar ainda mais aquilo que a gente faz e gosta de fazer, que tem prazer de fazer, né? Qual o prato preferido? Eu tenho tantos pratos preferidos, tanto tu pode ver, né? Que comida é comigo, né? Mas eu tenho, assim, o sushi, que eu peguei muito lá do Japão, né? Quando eu fui pro Japão, eu aprendi a comer, porque antes assim eu gostava, mas não era tanto, mas lá a comida italiana, para mim, quase todas, é fantástica. O churrasco nosso, não o que eu faço, né? Porque eu faço o nosso churrasco paranaense, o paulista, que a gente faz usando a grelha, mas o assado, né? E não igual o gaúcho lá, que é no espeto, aqueles pedação de carne, costelão. Mas acho que basicamente é isso, né? Eu adoro muito massas, sushi. Mas a gente sempre está aberto a experimentar tudo que vier, né? Já comi coisas que muita gente acha nojento, que é o escargot, né? Eu adorei escargot e assim vai. A gente está aberto sempre a aprender novos sabores, a conhecer outras culinárias, que nem o Kelvin ia para a China, eu falei para ele até, acabou não indo por medo, né? Quase falei um palavrão aqui, mas tu deve imaginar o que eu penso. Mas assim, eu falei pra ele, cara, tu vai lá, vai ter as feirinhas que vende escorpião, vende gafanhoto, vende aranha, vai lá e come, experimenta, conheça a cultura dos caras. Eu não, essas coisas, eu adoraria, sabe? Quando eu fui no Japão, a gente foi até no restaurante coreano, onde os caras tinham polvo, os mini polvo vivo, e aí tu tinha que bater numa madeira que eles trazem, colocava no show e botava na boca. Eu achei horrível, sabe? Mas eu tinha que experimentar, era borrachento, né? E o falecido Robson, até que é uma história engraçada, o Robson não bateu, botou no show e botou na boca. Quando ele botou na boca, os tentáculos foram para um lugar onde não era para ir, espirrou na hora, mas já não quis mais comer. Então, eu gosto muito de aprender outras culturas, principalmente através da culinária, né? Maravilha. Baiano, as considerações finais, o espaço está aberto para você falar com a família, a esposa, filha, filhos, enfim. E o torcedor, né? Torcedor do CAD. Vou começar pela minha família, né? Tem a minha mãe, que está morando agora com nós aqui em Guarapuava, não mora na nossa casa porque ela não quer incomodar, né? Sabe como é que é velho, né? Tem essa mania de achar que está sempre incomodando. A minha mulher, que carrega um fardo grande, que é educar a minha filha da melhor maneira possível, porque eu deseduco, né? Eu sou meio que pai-avô, eu falo para ela. Eu gosto de dar o doce para ela, minha mulher já trava, então ela é muito importante para a nossa vida familiar, ela é uma segurança, né? As minhas duas filhas, que uma já está com 30 anos, já está seguindo a carreira dela, foi a que me ensinou o que era amor de verdade, né? Quando ela nasceu, a gente conhecia o que falava de que era amor, né? Mas quando nasceu a minha filha, aí eu vi que realmente era amor, é algo inexplicável, é algo fantástico. Ela foi a primeira criança que eu peguei no colo logo depois que nasceu, porque eu só pegava criança depois de um ano, porque eu tinha medo que as crianças eram toda mole, eu gosto de brincar, de jogar pra cima, eu tinha medo. Mas minha filha nasceu, até foi na maca quando eu tava indo pro quarto pra ter o parto. Ela nasceu, já peguei ela mesmo suja, levei, foi algo assim, que ali eu vi o que era o amor de verdade, né? A minha vida agora, que é a Antonella, que me deu toda a ambição novamente de conquistar várias coisas, né? De conquistar muito para dar toda a oportunidade de vida para ela, como dei para outra. Minha neta, que nasceu no mesmo dia que eu nasci,
É uma pessoa que eu quero conhecer mais, eu quero viver mais também para ela. Quero ter a oportunidade de conviver um pouco mais com ela, porque a gente tem esse nosso trabalho e ela mora em Balneário, não tem muito como vir para cá e eu não tenho muito como ir para lá, então são muito mais datas festivas e eu gostaria muito mais de participar da vida dela, né? A gente sabe quanto o voo é importante, né? Ao CAD, eu só tenho agradecimento pela oportunidade que me deu desde o primeiro momento, né? Desde 2009, quando eu vim trabalhar aqui, até essa última passagem que graças a Deus eu consegui colaborar, mas eles colaboraram muito mais com a minha vida do que eu com a vida deles. Como eu te falei, foi um aprendizado muito grande esses últimos 6 anos, aprendi demais com todas as dificuldades que nós tivemos aqui, mas também com todo o carinho, com toda a condição de fazer meu trabalho dentro da quadra. A nossa torcida, que, cara, é até ruim falar da organizada, mas eu acho que eu tenho uma obrigação de falar da Lobo, né? Porque, cara, desde que eu cheguei aqui em 2009, sempre teve essa torcida. Já teve outros nomes, mas o pessoal praticamente é os mesmos. E sempre me deram muito apoio, muita força, mesmo nos momentos que a gente foi mal, que a gente perdia para os adversários. Houve uma vez que houve uma vaia, eu compreendi a vaia, mas aí falava que não tinha garra. Aí eu falei para eles, não, garra tem, não tem, nós não estamos tendo futsal hoje, sabe? E eles sempre me apoiaram, sempre me deram carinho. Pô, onde eu ando na rua, todo mundo conversa comigo, pergunta do time, pergunta como é que eu tô, pô, que vão estar tristes que eu tô saindo. Então, cara, a torcida guarapuavana, vou falar principalmente a torcida organizada. É ruim de se despedir assim, né? Mas é que nem eu falei, não é um nunca mais. Eu acho que até breve. A gente tem um carinho tão grande por eles, como eles têm por mim, que mesmo quando eu vier aqui, mesmo vencendo ou perdendo, eu vou estar aplaudindo eles, porque sempre me deram força. E agradecer a Guarapuava, né? Guarapuava, que me deu muitas amizades, que me deu uma condição de vida muito boa para a minha família. Como todos sempre me trataram com muito carinho, com muito respeito. Então, hoje, como eu falo, CAD Guarapuava é minha segunda casa, por tudo que eu já vivi aqui, por tudo que eu passei e porque eu pretendo passar ainda em outras fases. Baiano, muito obrigado. A gente agradece pela entrevista. E essa foi a entrevista com Eduardo Pacheco Coelho, o baiano técnico ainda do CAD Futsal.